Boa tarde, pessoal. Estamos dando início ao primeiro webinar da Lenze Brasil. Hoje falaremos do inversor da indústria 4.0, o i500. Meu nome é Luiz Seis, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Lenze e hoje nós trouxemos como convidado o professor César Souza, do Senai de Campinas. Boa tarde, César. Tudo bem por aí? Boa tarde, Luiz. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite. Estou muito contente por participar dessa aplicação. E, como vocês sabem, eu sou um grande entusiasta desses processos de digitalização, novas tecnologias. Bom, Luiz, passo a palavra para você para que possamos continuar. Obrigado, César. Hoje, mais ou menos, o roteiro vai ser o seguinte, tá? Eu vou fazer uma breve introdução da indústria 4.0, onde a gente vai colocar o i500, mostrar como que ele está inserido na indústria 4.0. Depois falarei de algumas aplicações que é possível fazer com o i500. E no final, com a ajuda do César, nós mostraremos um exemplo na prática de uma aplicação de um controlador CLP controlando um inversor de frequência, isso via wireless, tá? Bom, vou começar aqui a apresentação. Como que era a indústria, como que era o comércio antes da primeira revolução industrial? O comércio era baseado, eles eram feitos, né, dentro das próprias casas por artesãos e eles utilizavam máquinas manuais. Aí com o advento da tecnologia de máquinas a vapor, juntamente com o novo meio de transporte para poder exportar os produtos, né, esses meios de transporte a vapor, com isso gerou-se a primeira revolução industrial e a criação das indústrias. Já a segunda revolução industrial, ela foi baseada quando a eletricidade entrou nas linhas produtivas. Tá? E juntamente com a eletricidade, criou-se o conceito de produção em série. Esse conceito foi muito bem visto na produção dos Ford T, por exemplo. E a indústria 3.0, a terceira revolução industrial, foi feita quando integrou-se, né, os controladores lógicos programáveis junto com a eletrônica que foi criada para a criação de robôs, de células automatizadas para a criação da automação industrial que nós conhecemos hoje. E isso aumentou, deu um boom muito grande na produtividade. Já a indústria 4.0, ela é nada mais do que a digitalização, a integração dos setores e pessoas através de dispositivos físicos que são conectados entre si utilizando a nuvem. E não sei se vocês repararam, mas eu não disse a quarta revolução industrial, eu disse indústria 4.0. Isso porque a visão da Lenze é de que a indústria 4.0 não é uma revolução industrial. Mas nós falaremos disso mais especificamente num próximo webinar. Nesse webinar, no dia 27 de agosto, falaremos sobre todos os conceitos da indústria 4.0 e a nossa visão sobre esses conceitos, ok? Bom, os três pilares da indústria 4.0 é a digitalização, a conectividade e a utilização de produtos inteligentes. O primeiro pilar, a digitalização, é quando setores e pessoas passam a ser integrados e eles são interligados por dispositivos físicos que estão conectados à nuvem, ou seja, o cloud computing. E quando você começa a integrar esses dados, você tem a capacidade de unir, armazenar e utilizar esses dados, você gera um grande número de dados que nós chamamos de Big Data. Com esses grandes números de dados, com a Big Data, a gente passa a ter a possibilidade de analisá-los, criar tendências, fazer previsões, utilizar manutenção preditiva e por aí vai. Um outro termo bastante utilizado na digitalização é Digital Twins. O que é Digital Twins? São os gêmeos virtuais, né? O que seria isso? Então, pense que você tem uma máquina real e essa máquina tem diversos sensores inteligentes que mandam dados para as nuvens. Você tem todos esses dados e consegue criar uma máquina virtual. Nessa máquina virtual você consegue fazer testes nela, você consegue jogar ela para o futuro para prever falhas
e tudo isso sem precisar de um protótipo físico, ok? E por último, um termo bastante utilizado é o lote único. Por que isso? Porque a indústria 4.0 permitiu a customização da produção. O pessoal de marketing, pessoal de vendas, eles vão puxar o processo produtivo da indústria. Porque imagine, esse sistema de produção, ele acontece real, né? O planejamento em tempo real. Então, para ficar mais fácil, vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa, um cliente, ele quer comprar um produto, ele está lá na casa dele, no seu smartphone, ele quer comprar um tênis. Então ele digita lá, escolhe o tênis que ele quer, a cor que ele quer, do modelo que ele quer. E ele consegue pôr exatamente o tamanho do pé dele ali, as dimensões, o pé dele é um pouco chato. Então quando ele faz esse pedido, o sistema produtivo recebe o pedido, tá? Então, quase que instantaneamente a máquina passa a produzir esse produto totalmente customizado para esse cliente. E isso é o que a indústria 4.0 permite, uma customização da produção sem a perda de produtividade e sem um custo adicional para isso. Falaremos bastante, bem detalhadamente desses termos, tá? Num próximo webinar da digitalização, no dia 24 de setembro. A Lenze possui uma solução digital, tá? Se você tiver curiosidade, quiser entrar, digite no seu navegador de internet lenze.digital que você vai ter um acesso a toda a nossa solução digital. E vamos falar bem detalhadamente disso nesse próximo webinar, ok? Outra parte importante da indústria 4.0 é a conectividade. Então, os equipamentos têm que ser capazes de se conectarem com os diversos sistemas de nuvem que existem hoje em dia. Eles têm que ser capazes de conectar entre eles, tá? E ser capazes de falar a mesma língua, né? Eles têm que integrar esses dados. E quando eles começam a falar a mesma língua, quando ocorre essa integração de dados, a gente consegue criar visualizações para enxergar o que esses dados significam. Então é aí que a gente cria gráficos, dashboards, tá? Aí com esse cloud computing que já ocorre hoje, onde todo mundo tem acesso à nuvem em qualquer dispositivo, no celular, no tablet, no seu computador de casa ou do escritório, esse acesso é muito simples, né? E quando a gente tem esse acesso muito simples, a gente consegue perceber melhor as tendências, né, que tal máquina pode ocorrer. A gente cria estatísticas que geram, por exemplo, uma máquina, por que ela gera essa falha, por que ela quebra nesse ponto. Então a gente consegue criar essas estatísticas para então prever falhas e problemas que podem ocorrer na nossa produção. Quando você consegue prever isso, você passa a fazer uma autorregulação. Então o operador, imagina que o operador sabe que uma determinada máquina, se está produzindo um determinado produto, ela não pode rodar 100% da velocidade e passar de 40 graus em tal sensor, que ela sabe que vai ter uma falha catastrófica e vai atrapalhar bastante a produção, né? Então o operador já sabe disso, ele vai lá e abaixa um pouco a velocidade, ele fez uma autorregulação. Uma outra maneira, que é mais interessante ainda, é que hoje já é possível que as máquinas façam isso automaticamente. Então elas aprendem a se autorregularem para otimizar o processo de produção, que nós chamamos de machine learning. Tá? E agora um ponto mais importante de hoje, que para ocorrer tudo isso, para você ter essa transformação digital, essa conectividade entre todos os dispositivos, sensores e pessoas, você precisa de produtos inteligentes. E aqui que a gente apresenta para vocês o i500. Quando o mercado pensa em um produto inteligente hoje, esse produto inteligente precisa ser de operação simples e fácil, tem que ser intuitivo, né? Você não precisa ter... Imagina ter um produto que ele faz milhões de coisas, ele se conecta com todo mundo, só que é super difícil de você programá-lo para isso. Precisa de um especialista nisso. O i500 não, ele é super simples, é intuitivo e ele tem essa capacidade de conexão com diversos equipamentos e com sistemas de nuvem, tá? E além disso, ele é focado em serviços de manutenção. Para quê? Se ocorre uma falha na produção, ele
ele tem essa capacidade de ter o menor tempo possível de inatividade da sua produção. Então, para aumentar mais ainda a sua produtividade. E a engenharia intuitiva do i500 começa quando a gente fala como que eu conecto nele, como que eu opero ele e faço diagnósticos, programação, né? Primeiramente, o teclado, ou o keypad, que nós chamamos, ele é simples, tem os teclados, os botões facilmente, tá? Ele é dividido em grupos de parâmetros, então é fácil você entender e é intuitivo você entender esses grupos de parâmetros. Ele pode ser feito também via field bus, que são através de controladores que utilizam redes industriais. Ele também pode ser feito através de USB. O USB é muito legal, porque com essa plaquinha USB, você consegue pegar um cabo comum de celular que você carrega aí e utiliza na sua casa, você conecta ali na placa USB do inversor i500, conecta no computador. Repare na figura que você nem precisa tirar o seu i500 da caixa. Você simplesmente conecta lá, conecta no computador, o próprio computador passa pelo cabo USB uma tensão necessária ali para você acessar o controle do inversor e está passando a programação para ele. E outra maneira muito interessante é fazer o controle, o diagnóstico, o monitoramento via Wi-Fi. Então você pode utilizar seu smartphone ou até mesmo o seu notebook, tá? Eu estou com o meu smartphone aqui, vou fazer uma demonstração rápida, tá? Não sei se provavelmente vocês já devem estar vendo na tela de vocês o meu smartphone aqui. Ele encontrou um equipamento aqui, o i510, que está na nossa bancada. Eu vou mandar ele conectar. Tá, olha que interessante. Facilmente você conecta no equipamento com o smartphone, um celular comum aqui. E, bom, aqui eu consigo acompanhar corrente, consigo acompanhar frequência, consigo acompanhar a utilização do motor, tá? Outra coisa interessante é acompanhar o logbook de falhas. Você consegue ver falhas recentes, falhas antigas, tá? E aqui, por exemplo, temos a falha aparecendo, DC bus under voltage. Então, assim, são diversas coisas. Você consegue acompanhar status de entradas e saídas digitais. E um negócio muito interessante, alterar os parâmetros pelo próprio celular. Então você pode alterar os parâmetros aqui, salvar no inversor. E ainda mais interessante é fazer o upload, né? Você consegue fazer o upload dos parâmetros, você vai ter esse arquivo no seu celular, você envia para alguma pessoa, tá? E, enfim, imagina que um operador, o seu chefe, você é um operador de uma máquina, o seu chefe liga para você e fala: cara, preciso que você faça o backup desse inversor, porque a gente comprou um novo agora e está aqui no outro estado, né? E então, aí você, operador, vai lá, faz o backup na hora, né? E manda para o seu chefe e ele está lá em outro estado, consegue fazer a utilização desses parâmetros. Beleza? Então, agora eu vou falar um pouco do serviço de manutenção do i500, né? Então, o i500, ele é um produto inteligente, né? Ele tem que ser autônomo, ou seja, ele tem que depender muito menos, ele não pode dar muitas falhas, né? Então, o i500 ele foi projetado e desenvolvido para durar até 600 mil horas antes de falhar um componente eletrônico. Isso é muito incrível, né? Se você transforma esse número para anos, é mais de 60 anos antes de um componente eletrônico danificar. Claro que nas condições ideais ali. E outra coisa importante é a facilidade de reprogramação. Então note na tela de vocês que tem um cartãozinho sendo passado do inversor danificado para o inversor novo. Aquilo é um módulo de memória que vem embarcado no inversor. Você tira do danificado, põe no novo, ele já vai estar com toda a programação nele. Tá? E além disso, você fez essa troca, né, trocou a programação, você simplesmente conecta os conectores com os fios que estão mostrados na figura do meio. Então você não precisa tirar fio por fio, depois colocar fio por fio e coloca no painel novamente através desse buraco em formato de fechadura que os inversores têm para facilitar na hora de fixação no painel eletrônico. Isso tudo gera um tempo médio de substituição
de apenas 2 minutos. Então, suponha que o inversor queime por algum motivo externo ou interno, você precisa trocá-lo, a produção está parada, em mais ou menos 2 minutos você vai estar pondo a sua máquina em produção novamente. Ok? Agora, um pouco da modularidade e eficiência energética do i500. O i500 ele é um inversor muito modular, tá? Ele é dividido em uma parte de potência e uma parte de controle. No canto superior direito da tela, vocês conseguem ver a placa de controle do i500, onde a mesma placa de controle que você utiliza num inversor pequenininho de 0,25 kW, você pode utilizar num inversor de 110 kW, por exemplo. E, além disso, suponha que sua máquina não tem função de segurança e você precise que ela tenha função de segurança, seu inversor não tem. Você adiciona essa placa amarela embaixo dele e ele passa a ter essa função de segurança. Isso tudo com esses módulos de diagnóstico que eu comentei anteriormente, teclado, USB, Wi-Fi, isso tudo mostra uma flexibilidade, uma modularidade do i500. E ele sempre focado no futuro, né? Então o futuro tende a ser cada vez mais sustentável. E quando fala-se de inversor de frequência mais sustentável, é um inversor que consome menos energia, é um inversor com uma eficiência energética alta. Ok? E agora, um pouco de conectividade do i500, ele é capaz de se conectar com outros produtos ligados à automação industrial, as mais diversas, as mais comuns redes industriais de hoje em dia, né? Ethercat, Ethernet, CAN, Modbus, Profinet. E não somente isso, tá? Ele tem que ser, para estar dentro da indústria 4.0, ele tem que ser capaz de se comunicar com outros dispositivos, outras máquinas, com sistemas de nuvem que existem hoje, né? Então imagine que numa indústria você tem diversos tipos de máquina, obviamente. Cada máquina pode ser de um fabricante. Tá? Dentro de cada máquina existem diversos dispositivos de diferentes fabricantes. Então, sensores, inversores, CLPs, IHMs, e esses dispositivos todos, essas máquinas todas, elas precisam se comunicar, elas precisam se entender. Tá? E, além disso, precisam mandar os dados para uma nuvem de uma maneira que lá na nuvem você não tenha muito trabalho para fazer a integração desses dados. O i500 ele tem essa possibilidade de mandar os dados diretamente para a nuvem ou para um equipamento que faz essa transição, um computador de borda. Tá. E a indústria 3.0 possui essa pirâmide de automação, onde você pode ver os diversos tipos de protocolos de comunicação que existem, onde estão representados por cores diferentes, e a tendência da indústria 4.0, a indústria 4.0 só vai funcionar muito bem se existir uma padronização desse protocolo de comunicação. Tá? E que padronização é essa? O que está tendendo aí para o mercado? Né? O IO-Link, o APC-UA e o MQTT são os que estão emergindo como os líderes dos protocolos de comunicação. IO-Link para conectividade I/O, OPC-UA para conectividade de automação industrial e MQTT para conectividade de TI, tecnologia da informação. Tá? E o i500 ele possui essa opcional de IO-Link, tá? Uma série do i500, o inversor i500 Protec, foi o primeiro inversor descentralizado a ter a IO-Link do mercado. Todos os inversores i500 eles têm essa possibilidade, ele tem essa capacidade de conversar em OPC-UA e MQTT. Ou seja, o inversor i500 está preparado para o futuro, ele está preparado para a automação industrial. Bom, além disso, não adianta você ter um produto inteligente se ele é utilizado em apenas alguns lugares, apenas alguns segmentos de indústria. E nós vamos mostrar agora que o i500 está presente em diversas aplicações de diferentes segmentos industriais, começando pelo segmento de bens de consumo. Então, máquinas de processamento de alimento, embalagem de produtos, envase de bebidas, misturador de alimentos, dosador de produtos, enfim. Na indústria têxtil,
nós temos i500 presente já. Tudo isso que eu estou falando são aplicações do i500 que já está inserido na indústria, tá? Não são possibilidades de ele fazer essa aplicação, ele já faz. Então, na indústria têxtil, a gente já tem i500 trabalhando em tinturarias, em corte de tecidos, em máquinas de tricô, enroladeiras de tecidos e por aí vai. Já na indústria geral, ferramentas de furação, máquinas de polimento, bombas compressoras, bombas hidráulicas, compressores, ventiladores, exaustores. Então, é uma alta gama ali de aplicações, certo? E na parte da intralogística, nós temos i500 presente em armazéns, centros de distribuição, correios, aeroportos. Então, existe bastante equipamento do i500, eles podem trabalhar muito bem em transportadores de lona, transportadores de corrente, transportadores de rolos, mesas giratórias, elevação de carga e até mesmo carros de transferência. E aqui eu faço um parêntese, pois apesar de termos i500 que trabalham muito bem nesse segmento, nós temos um produto que foi desenvolvido focado para máquinas de transporte de materiais horizontais, né? E que equipamento que é esse? É o Smart Motor. Nós falaremos exclusivamente do Smart Motor no dia 29 de outubro. Então, se você trabalha numa área ou se na sua máquina, na sua indústria, precisa fazer o transporte, o movimento horizontal de materiais, vale a pena assistir esse webinar, tá? Vai ser muito interessante, pois nós não falaremos de um produto, nós falaremos da aplicação e de uma solução como um todo. Ok? Bom, aqui um exemplo de aplicação do i500 com ventiladores, tá? Essa é uma aplicação real que acontece, que está ocorrendo no momento, né? Já foi feita, é um sucesso. E é o controle do i500 via Wi-Fi, ou seja, o controlador está mandando, recebendo, está controlando e monitorando o i500 via Wi-Fi, tá? Então, os ventiladores eles são muito espaçados, eles estão numa região de difícil acesso, né? Então, a Lenze enxergou essa solução como sendo ideal, o cliente adorou essa solução e é muito interessante. A gente vai falar um pouco mais de uma solução parecida, né? Daremos um exemplo em seguida aqui junto com o César. Então imagine que você precise programar o seu inversor que está lá em cima, bem distante. Você pode fazer acessando o seu CLP diretamente ou até mesmo via celular, como eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? E agora chegou o grande finale, né? Vamos fazer um exemplo de aplicação aqui, vamos fazer na prática. Então, interessante para vocês entenderem. O César não está aqui com a gente, o César está em uma outra região, tá? Ele está um pouco afastado da onde está a Lenze Brasil, e os produtos também estão aqui na Lenze. Então o César, lá da casa dele, ele vai fazer um acesso remoto, né? Ele vai se conectar na plataforma cloud da Lenze, que vai criar uma conexão VPN com o equipamento X500 que está aqui conosco. E essa plataforma cloud da Lenze vai ser bem explorada, bem abordada num próximo webinar, tá? A gente tem, como eu já disse anteriormente, a gente tem uma solução digital completa com todos essas funcionalidades que estão mostradas na tela, né? E isso tudo será abordado no dia 24 de setembro, ok? Bom, voltando aqui, assim que o César se conectar no X500, ele vai ter acesso ao nosso CLP, o C300. E o CLP, como está conectado também num roteador e access point, ele mandará e receberá sinais via wireless para o nosso inversor i500. Tá? Nossa bancada está esquematizada mais ou menos assim, já vocês vão ver ao vivo uma câmera filmando essa bancada. Tá? Essa parte preta, esse case, é uma maleta, né? É uma maleta com dois inversores i500, um na versão i550, outro na versão i510. Nós somente utilizaremos o da direita, ali o i510, e note que ele está com a placa Wi-Fi. Tá? Note também que não há nenhum cabo ligando o inversor i500 com o nosso CLP C300.
E ali vocês também conseguem ver o X500, né, que ele tem uma antena, está conectado no wireless, é por onde o César fará o acesso. Bom, agora vou passar a palavra para o César. César, boa sorte, sua vez. Obrigado, Luiz. Como o Luiz falou, a grande vantagem dessa aplicação é, remotamente eu consigo resolver um problema. Lógico que nós estamos aqui em torno de 20 km de distância, mas poderia estar a 500, 1000 km de distância. Nós estamos numa conexão segura, que eu estabeleci lá com o CLP. E agora, aqui na minha tela que vocês estão vendo, eu conecto, conexão está ok, eu posso vir aqui e desconectar. Eu venho aqui, conecto, conectei já, e vou habilitar. Assim que eu habilitar aqui, vocês notem que o inversor vai partir. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, vou mexer na velocidade agora. Estou em torno de 891 RPM e vou aumentando aqui a velocidade dele. Até próximo dos 1500 RPM. Além disso, eu estou aqui em controle, estou controlando ele, 1480 RPM é a velocidade que ele está lá. E aqui em diagnósticos, eu tenho informações da tensão do barramento DC, corrente atual do motor e a velocidade, 1479 RPM. Aqui está o inversor habilitado, não está com falha. Vou voltar aqui no controle. Vou mexer aqui na velocidade novamente. Diminuir a velocidade dele. Ótimo, eu estou aqui conectado e monitorando ele. Além disso, eu tenho acesso a toda a aplicação desenvolvida. Preciso fazer uma alteração? Eu faço aqui uma correção, uma implementação, faço de forma remota, sem os custos de deslocamento. Bom, acho que, espero que tenham gostado aqui da breve explanação aqui do que eu posso fazer, tá? Passo a palavra novamente para o meu amigo Luiz. Obrigado, César. Interessante isso aí, né? Esse acesso remoto, possibilidade de fazer download, como você mesmo disse. Faz uma alteração, faz o download ali no CLP, possibilidade de fazer o backup também. Isso é uma tendência do futuro, né? Esse serviço remoto de manutenção, né? Bom, e agora para finalizar, fazer uma breve recapitulação aqui. Nós falamos um pouco sobre a indústria 4.0 e nela nós mostramos que a transformação digital que está ocorrendo é um dos pilares, é uma coisa muito importante. E outra coisa muito importante é que as empresas estejam preparadas para isso, estejam especializadas nisso. Então mostra que a engenharia digital é cada vez mais importante para as empresas do nosso setor. Mostramos para vocês uma breve introdução da nossa solução digital, a Lense.digital. Nela, será capaz de você armazenar dados, monitorar as condições da sua máquina em tempo real. Além disso, quando você consegue integrar os dados, mandar os dados todos para um lugar, você consegue prever falhas, fazer manutenção preventiva. E introduzimos para você o nosso inversor de frequência, o i500, mostramos que ele está preparado para a indústria 4.0, não somente por ser focado em manutenção, por ser muito simples e intuitivo, por ser conectável com todos os outros dispositivos, mas também por ele continuar com sua alta performance e sua consciência em conservação de energia. Então, introduzimos para vocês a automação intuitiva da Lense. Agora, para finalizar,
gostaria de mostrar os próximos webinars, fazer um convite para vocês, tá? Onde no próximo webinar será dia 30 de julho, onde falaremos do Fast Pick and Place. O Fast Pick and Place, para quem não conhece, é a ferramenta Fast da Lense. É uma ferramenta, é um modo de programar modular, onde você passa a não programar soluções complexas, mas sim parametrizar. Por exemplo, o que mostraremos, o Pick and Place, vamos mostrar como é simples e intuitivo de programar um robô Pick and Place. O próximo será no dia 27 de agosto, onde falaremos exclusivamente da indústria 4.0, que nem eu disse para vocês. Abordaremos todos os conceitos e a visão da Lense sobre isso. E no dia 24 de setembro falaremos da digitalização. Então, muito do que eu falei aqui hoje será melhor explorado e a solução digital da Lense como um todo será mostrada para vocês. No dia 29 de outubro falaremos do Smart Motor, que eu comentei também anteriormente. O Smart Motor, para você que trabalha com soluções onde é necessário o transporte horizontal de produtos, esse webinar será muito interessante. E para finalizar, no dia 26 de novembro, falaremos sobre a programação orientada ao objeto, que tem sido uma programação com uma tendência de crescimento no futuro. Então, eu agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado e conto com vocês no nosso próximo webinar. Muito obrigado.